Mais um dia, mais uma escola bíblica. É um prazer enorme estar aqui na sua companhia. Cumprimento todos aqueles que nos escutam através da rádio RCS e aqueles que nos veem através do hopechannel.pt. E agora, cumprimento também a pastora Milu Cordeiro. Milu, mais uma vez, bem-vinda. Obrigada, Daniel. É bom estar aqui, é bom poder ter esta bênção, esta graça e esta possibilidade de estudarmos a Bíblia juntos. E não só nós dois, muitos que nos estão a ouvir e nos estão a escutar também. Começamos sempre com um sumário introdutório. Qual é o sumário que escolheste para hoje? Para hoje, nós vamos tentar compreender a função de Cristo como nosso intercessor. Depois de termos visto Jesus Cordeiro, Jesus o nosso sumo sacerdote, hoje Jesus intercessor. Para nos ajudar nessa compreensão, vamos ler um texto que se encontra em Hebreus, capítulo 9 e versículo 24, que passo a ler. Diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Já tínhamos visto que existia um santuário no céu, que ele era apenas a verdadeira representação de que existiu na terra e que Jesus agora está no santuário para interceder por cada um de nós. Milu, a pergunta tem que ser feita: o que é isso de interceder por cada um de nós? É interessante, Daniel, que o Senhor é capaz de nos trazer palavras e formas de se revelar que aí até denota exatamente o seu amor por nós, para que nós possamos compreender o que no fundo Ele está tentando fazer por cada um de nós. Quando, por exemplo, nós temos um problema, uma dificuldade, às vezes nós chegamos junto a alguém e diz assim: olha, vai lá interceder, intercede por ele, coitadito, ele precisa de ajuda, vai lá, intercede por ele. O que é isto? É agir em benefício. Isso. O que é isto de interceder? No fundo é agir em benefício, é tentar fazer o que é possível a esta pessoa que até poderia não estar envolvida, mas que voluntariamente se envolve para bem do outro, para uma melhor resolução de uma postura ou de um fim mais triste que poderia surgir na vida do outro, caso ele não intercedesse. Então o que é que nós vimos aqui, Daniel? É verdade que nós somos justificados e perdoados e o sangue do Senhor Jesus tem poder, com certeza, e é só o sangue de Cristo que tem poder para nos perdoar. Mas o que acontece mesmo quando, na nossa caminhada de crentes, quantas vezes nós pedimos ao Senhor perdão e tentamos superar uma dificuldade, mas a nossa vida demonstra-nos que nós precisamos deste perdão de uma forma constante e presente na nossa vida. Não é? Continuada. Então, quando o Senhor Jesus, neste momento, agora, no lugar santíssimo, está na presença de Deus o Pai, que houve esta mudança, repara, podíamos aqui resumir esta história, a história daquele que no fundo é o início do advento, daqueles que são a história do povo remanescente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando alguém tentou compreender esta questão de a passagem do lugar de Jesus, do lugar santo para o lugar santíssimo, pensando inicialmente que era a volta de Jesus nessa altura a esta terra. E nós falamos isto de outubro de 1844, que é o que é chamado aquilo no Apocalipse o grande desapontamento. Muitos fizeram chacota, muitos acabaram por humilhar aqueles que diziam: Jesus vai voltar nesta data, mas realmente quem estava estudando as profecias na altura percebeu que um grande acontecimento ia suceder nessa data, só que não era a volta de Jesus, era exatamente a passagem. O evento não era esse, mas a data estava certa. Exatamente. O que é que era? Era a passagem de Jesus Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo. Agora, o que é que o Senhor Jesus está a fazer neste lugar santíssimo, na própria presença de Deus? Daniel, quando tu pedes perdão, quando eu peço perdão, quando surge alguma coisa na nossa vida e nós reconhecemos os nossos pecados, as nossas falhas, e vamos ao Senhor em oração, em contrição de coração e dizemos ao Senhor: perdoa-me, desculpa-me, Senhor, ajuda-me a superar esta dificuldade. O que é que o Senhor Jesus está fazendo junto de Deus o Pai? Agora, isto pode nos trazer esta questão e lá vamos nós ao Deus do Antigo Testamento, que parece que precisa ser apaziguado, porque está muito revoltado. O que é que o Senhor Jesus aí está fazendo quando diz que está intercedendo por nós? O que é que Ele está a dizer? Ó Pai, realmente este filho caiu, este filho teve esta falha, e ele realmente pecou, fez o que não devia, disse o que não devia,
Mas, Pai, estou aqui junto de Ti para continuar a lembrar-te aquilo que Tu já sabes e que também Te alegras por ter existido, que foi a minha morte. Então o Senhor apresenta mais uma vez. Repara, Daniel, eu acho que isto tudo é preciso, é mais para nós, não é para Deus, porque o Senhor está desde sempre, desde a eternidade, desejoso apenas e só de nos salvar, de nos recuperar, de nos abraçar outra vez. Todo este plano é com esse objetivo. Sem dúvida, o Senhor tem muita saudade de nós. Eu gosto de pensar assim, saudade de nós. Quando tu não vês alguém há muito tempo que almejas, que anseias ter junto de ti, o Senhor chora de saudade, o Senhor sente necessidade de nos ter perto, de nos abraçar, de olhar ali presencialmente a cada um de nós. Então está lá Jesus como nosso intercessor e diria Daniel, se nós aqui nesta vida já nos sentimos felizes quando alguém intercede por nós e é tão humano quanto nós, quando nós falhamos e alguém vem, olha, deixa lá o moço, espera lá isso, está lá a interceder. Imagina o que é termos Deus o Filho junto daquele que Deus o Pai também ama tanto, com a ajuda do Espírito Santo e na sua presença, porque nos convenceu dessas falhas e nos levou ao arrependimento, junto de Deus o Pai a dizer, aqui está o meu sangue, justifico este filho, falhou sim, mas está perdoado pelo meu sangue. Que bela imagem. Uau. Muitas vezes a visão humana tenta explicar esta função de intercessão de Jesus Cristo, dizendo que neste contexto do conflito e do julgamento que ele está a agir como nosso advogado. Mas eu gosto de uma imagem que acho que ainda é mais apropriada, que é na função de intercessão de Jesus, que é, ao invés de ele ser o nosso advogado, ou seja, tentar mostrar alguns méritos em nós, Jesus naquele momento diz, não, este é o momento de julgar o Daniel Galaio. Mas ele não está aqui, Senhor, porque sou eu que estou aqui no lugar dele, tu vais-me julgar a mim. E quando nós olhamos nesta perspectiva, percebemos que se eu alguma vez fosse julgado, eu só poderia ser condenado. Sem dúvida. E repara, Daniel, o que é outra grande revelação que muitas vezes muitos queridos cristãos, não conhecendo bem a palavra de Deus, acabam por pensar errado e acabar por fazer errado. É tentarem ou acharem que há outro mediador que não seja a pessoa de Jesus Cristo. E não pode haver. E não pode haver porquê? Porque o único que derramou o seu sangue para ser ele o único mediador e o capaz de interceder e de nos salvar de todo o pecado foi apenas a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muitos queridos cristãos hoje, em relação à Virgem Maria, por exemplo, aceitam-na como mediadora, intercessora. Repara, quantas orações são feitas, por exemplo, à Virgem Maria, no sentido de interceder junto de Deus o Pai. Biblicamente falando, com todo o respeito e com todo o carinho por todos os crentes, biblicamente falando, isto é um erro bíblico. Portanto, não há este ensino bíblico, não é verdade, não tem fundamento bíblico. A única verdade que aqui encontramos é que Jesus Cristo é o único mediador entre nós e Deus o Pai. Porque Ele morreu por cada um de nós, porque Ele se deu, doou a sua própria vida e agora o seu sangue lhe deu exatamente esta legitimidade de estar junto de Deus o Pai para, como disseste muito bem, apresentar-se a Ele próprio no nosso lugar para que recebamos aquilo que Ele tem direito. E o que Ele tem direito é de realmente de viver eternamente e de ser louvado e exaltado e acolhido. Então o Senhor dá-nos essa graça e nos doa a salvação, que no fundo é esse mesmo dom, sem dúvida. Muito bem. Gostaria de te pedir então que pudesses fazer a aplicação prática no Aprende Fazendo. Então, no Aprende Fazendo hoje, eu gostaria de convidar todos aqueles que nos escutam e que nos veem a podermos descobrir esta pessoa que é o intercessor que temos em Cristo Jesus. Imagine quantas vezes falhou na sua vida, imagine como foi abençoado por um ser humano que esteve do seu lado, que até intercedeu por si, no trabalho, ou na família, ou entre os amigos. Mas agora sabermos, pela palavra de Deus, que há o próprio Filho de Deus, Deus Filho, a interceder por si, para que tudo o que esteja ao alcance de Deus ser feito, para você não perder a vida eterna, eu creio que é algo de maravilhoso. Então que Deus o ajude a descobrir este Deus maravilhoso que ainda hoje continua a interceder por si. Chegamos ao fim de mais uma Escola Bíblica com a promessa de que estaremos de volta amanhã, se Deus assim o entender, para lhe falar de algo bastante pertinente. O sacrifício terrestre, portanto no santuário terrestre,
Os sacrifícios diários tinham como seu clímax depois um sacrifício muito especial no final do ano, que serviria para limpar depois todos os pecados acumulados e que ali eram depositados. Vamos perceber no programa da manhã, na Escola Bíblica da Manhã, que significado tem isso para nós hoje. Despedimos-nos com os votos de que possa todos os dias estar na companhia do Senhor Jesus Cristo.